poder estar com vocês novamente. E confesso que já ouvimos muitos louvores que falam ao nosso coração e que esses louvores foram suficientes até para Deus salvar. E quando o Espírito Santo quer agir, ele age da forma que ele deseja. Então, mas nós temos uma palavra de Deus essa noite. Não vou me estender muito, porque daqui eu tenho que ir ali às 7, pegar a minha filha que foi ensaiar com a menina. Já estou vendo que o menino zero foi chegar, não é? Então, mas não precisa se atribular, não, que ela já está grande, ela espera. Então, tem pessoas que a gente encontra dificuldades para dar um não, não é? E aí não precisa mais dizer o restante, que eu acho que já deixa para lá. Vamos lá, não, Silvane, deixa quieto. Queridos, mas nós vamos, nessa noite, um texto bem conhecido e, por que não dizer, é o texto central da Bíblia Sagrada. Alguém sabe aí qual é o versículo-chave da Bíblia Sagrada? Do Novo Testamento. João 3,16. Muito bem. João 13,16. Tem crente aqui. Vamos lá. Título. João 3,16. João 13,16. A missão do Filho, Filho aqui com F maiúsculo, é o Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ver o 17 para fechar. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muito bem. O tema aqui na Bíblia é a missão do Filho. Porém, eu trouxe aqui um subtema para nós nessa noite. Antes de começar, as pessoas talvez não entendam como é a vida de um crente, de uma crente. E alguns aqui com certeza trabalharam o dia todo, estão aqui cansados, mas estão aqui se doando ao Espírito, anunciando o Evangelho. Isso é avivamento. Ok? Não é aqueles... Isso aqui é o verdadeiro avivamento. Então vamos lá. E é exatamente por isso. O tema que eu coloquei aqui é o amor de Deus. E é por esse motivo que nós estamos aqui nessa noite. Porque em nosso coração, há muito tempo, de alguns, como no meu caso, outros há pouco menos tempo, foi preenchido pelo amor de Deus. E você sabe que o amor de Deus, ele é algo tão sério, tão esplêndido, que até às vezes, quando alguém vai fazer um pedido a uma outra pessoa, ele diz, falando, pelo amor de Deus, faz isso, ou não faz isso. Porque o amor de Deus é algo surreal, é algo que não tem explicação. Se analisa que João, ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não existe uma metragem, não existe um peso e não tem explicação. O amor de Deus é algo tão inexplicável que as pessoas vivem a vida inteira e na hora da morte, se abrir a boca,
e confessar ao Filho dele, Deus, ele aceita. Glória a Deus, aleluia. E digo mais, que naquele dia, quando nós nos encontrarmos ali em cima, como já foi cantado aqui pela irmã, nós teremos surpresas. Porque muitos que a gente pensava que estaria lá, não vão estar. E muitos que a gente imaginou que viveu a vida de pecado aqui, mas a gente não soube e no último momento de sua vida confessou a Cristo, a gente vai ver lá em cima. Agora, a maior e melhor surpresa vai ser nós nos encontrarmos lá. Eu quero chegar lá. Você quer chegar lá? Vamos permanecer fiéis até o fim, porque a gente vai chegar lá. Tudo isso por causa do amor de Deus. E o que é o amor? O amor é uma afeição de uma pessoa a outra. Deus, quando ele olhou para o mundo, a esse mundo, que ninguém era digno de salvação, ele então teve a maior decisão para a humanidade, que foi ceder seu filho para morrer por nós. E o que é amar? Isso é amor. Agora, o que é amar? Preste atenção. Querer bem. E mais, amar é escolher. Você só está aqui nessa noite porque o amor de Deus te escolheu. Se Deus não tivesse te amado, você jamais estaria aqui. Mas como Ele, com o amor dele, te escolheu, você está aqui nessa noite, e o amor dele tem escolhido muitos ainda, que no momento não dão importância, porém Ele escolheu. E muito em breve vão estar também no nosso meio contando que foi escolhido por Deus por causa do seu amor. Isso é amor. E vamos mais. João, ele mesmo é o autor desse livro, ele se preocupou em relatar os acontecimentos de Jesus. Ele acompanhou Jesus em seu ministério curto, não foi 4 anos, um ministério muito curto, mas foi o suficiente para ele fazer tanta coisa que esse mesmo discípulo, no final da sua epístola, na sua carta, do seu livro, do seu evangelho, ele diz que se fosse para escrever, registrar tudo que fora feito por Jesus, nem mesmo o mundo caberia. Ou seja, um ministério curto, mas que foram feitas muitas coisas. Então, a palavra de Deus para mim, para você é: aproveitemos o tempo que a gente tem na presença de Deus e vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, só pertence ao nosso Deus. Quando Deus te mandar, obedece. Uma certa vez o meu pai, saindo de um culto, um irmão chega para ele e disse: irmão João, irmão Francisco está muito doente. Era um senhor já de idade, havia se afastado do caminho do Senhor, adoecera, e era um domingo à noite, depois do culto, e meu pai disse: faça o seguinte, irmão, amanhã, segunda-feira, eu não tenho nenhum outro compromisso, e eu venho até a sua residência para nós irmos juntos. E aquele irmão disse: tudo bem, pois fica combinado assim. Só que quando meu pai se afastou dele alguns metros, ele disse: irmão João, se fosse eu ia ainda hoje. E aquela palavra mexeu com ele, com meu pai. E ele então, pois tudo bem. E foram, e chegou lá, estava um moço muito doente, muito enfermo.
E meu pai começou a conversar com ele. Ele já não falava mais, só acenava. E meu pai perguntou para ele: você quer fazer uma nova aliança, se reconciliar com Cristo? Se você está me entendendo. Meu pai pegou na mão dele e disse: aperte a minha mão, se você está me entendendo. E meu pai conta que ele apertou com tanta força a mão dele, que ele passou uma semana com a mão dolorida, de tanto aquele irmão ter apertado. E ele entendeu que o moço estava ali fazendo uma nova aliança com Deus. E ele orou pelo cidadão se reconciliando. Quando foi no outro dia de manhã, a esposa dele liga para o meu pai dizendo que ele havia partido de madrugada para o Senhor. Se Deus te mandar, não rejeita, não digas não, vai e obedece, porque só Ele é quem conhece o dia de amanhã. Não pertence a mim, não pertence a você, mas pertence ao Deus Todo-Poderoso, e que o seu Espírito está presente aqui conosco nessa noite, falando a você que está aqui e falando a você que está ao alcance desse som. Se você ouvir a palavra de Deus, não endureças o teu coração. Isso é amor. Por esse motivo que nós estamos aqui essa noite. E João, se preocupando, ele decidiu também relatar as maravilhas que ele viveu com Jesus. Mais ou menos pelo anos 60 a 100 depois de Cristo. Alguns presumem que foi entre 80 a 95, e assim, não tem uma data exata, mas a gente sabe que foi depois que Cristo subiu aos céus, e ele então decidiu relatar. Também presume-se que ele escreveu esse livro em Efésios, na cidade de Efésios, cidade onde depois aconteceram aquelas maravilhas através do apóstolo Paulo. E assim, ali na Ásia Menor, naquela época, Efésios, na Ásia Menor. Hoje, Turquia. Vamos lá. Deus deu o seu único filho. Porque naquela época, ninguém, a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu nenhum justo sequer. Na antiga aliança, o que acontecia? A pessoa pecava e existia uma lista de animais que, de acordo com o pecado, era oferecido. E Deus já não estava mais se agradando daquela situação. Não era todo dia, existia um tempo, uma escala, que aqueles sacerdotes faziam um sacrifício pelo povo. E quando eram muitos sacrifícios, às vezes os levitas ajudavam. E Deus olhou do céu para baixo e ficou vendo aquelas cenas, como a sabedoria está com ele. Ele então projetou um plano, que alguém teria que morrer uma única vez e que os animais não sofressem mais. Porque quando chegava aquela data, eram muitos animais que morriam, pois o sangue deles é que, segundo a história, purificava as pessoas. E quando se agendava uma outra data, mais pessoas estavam lá, com mais animais também para morrer. E Deus olhou aquilo, e a Bíblia relata que Deus não estava mais se agradando de tanta morte dos animais. E o povo continuava pecando. Foi então que Jesus, com o seu amor, olha que privilégio a humanidade teve e tem. Jesus, com o seu amor, estando em seu trono de glória no céu, ao lado do Deus Pai, ele decide descer, humanizar-se
sofrer tudo que sofreu e depois morrer. Tudo isso para salvar a humanidade. Seu corpo foi furado, rasgado, muito antes de ser crucificado, Jesus fora rasgado. O chicote tinha umas pontas que, quando o soldado romano batia, elas enfincavam na carne. E eles puxavam aquele chicote porque tinham que cumprir com o total de chicotadas, que eram 40 menos 1. Ou seja, a gente sempre diz que Jesus levou 40 chicotadas, mas só foram 39. Só foram 39. Hoje não é um culto de doutrina não, mas bora aprender. O que acontece? Por que isso? Porque era uma regra que os soldados não podiam errar. Se eles errassem e batessem mais de 40, eles seriam punidos. Então eram 40 menos 1. E cada vez que aquele chicote batia no corpo de Jesus, ou nas costas, ou enrolava e batia na parte da frente do seu corpo, que o soldado puxava, saía rasgando a pele. Por isso que ele derramou o seu sangue, e quando ele já pregado na cruz, que existia uma regra, uma outra regra, que ao cair do sol, se o crucificado não tivesse morrido ainda, eles iam lá, os soldados quebravam as pernas, e de dor o crucificado morria. Mas escute, quem tem promessa de Deus até na hora da morte se cumpre. Glória a Deus! O profeta, me parece que Davi disse que nenhum de seus ossos seriam quebrados. E para cumprir o que havia sido profetizado, tempos antes dos soldados chegar fiscalizando, Deus pega, Jesus disse: Pai, eu não aguento mais, eu entrego agora o meu espírito em tuas mãos. E Deus, o Pai, recebe, porque quem sente a dor é a nossa alma. Fica uma questão: por quê? Por quê que às vezes você sonha caindo, se ferindo, e no sonho você sente dor? Porque ali é a sua alma. E para termos a ciência que realmente é a nossa alma que sente dor, quando alguém está já ali morto, você pode fazer o que quiser, a pessoa não sente mais nada. Porque realmente é a alma que sente a dor. Por isso que Jesus disse que naquele dia, aquelas pessoas que descerem ao despenhadeiro eterno, ao abismo eterno, elas vão gemer, elas vão chorar, elas vão ranger os dentes de tanta dor. Por isso, preparemos-nos para que a gente possa, como a irmã cantou, ali, a gente possa morar ali, os céus. Quando Jesus estava prestes a subir, ele disse: eu vou preparar. Mas deixa eu dizer uma coisa para te alegrar nessa noite: os aposentos celestiais já estão preparados, só aguardando o rei descer, as trombetas tocarem e a igreja subir para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E Jesus ali na cruz, quando o soldado chega, quebra as pernas de um, quebra as pernas do outro, e quando vai no mestre, ele já estava morto. Eles, porém, não acreditando, pegaram uma lança e debaixo da costela enfiaram aquela lança de um lado, e que atravessou por dentro, furando tudo, e saiu embaixo de da axila. E ali ele derramou
a última gota de sangue, porque é o sangue quem livra da morte, é o sangue quem purifica. Vamos voltar um pouco lá para a antiga aliança, quando Deus chega para Moisés e diz: olha, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu decidi descer, porque eu quero livrar o meu povo. Só que eu preciso te escolher, Moisés. Escute, vou repetir. Você só está aqui porque Deus te escolheu. Glória a Deus, aleluia! E depois de todos os processos, sinais que Deus realizou, e Faraó duro de coração, e era o próprio Deus que endurecia o coração de Faraó para poder realizar o seu milagre, ele chega e diz: olha, esse agora é o último, e aí o meu povo será liberto. Chega e diz: chama as famílias e diz para as famílias pequenas juntarem 2 famílias e um carneiro. Mata aquele carneiro e com sangue passa na porta, nas forras. E de madrugada o anjo da morte vai passar na porta que tiver o sangue, não haverá morte, e sim haverá vida. E o que é que Jesus disse? Se hoje ouvistes a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Agora vamos lá do começo da velha aliança, agora vamos lá para o final da nova aliança. Apocalipse, o que é que Jesus diz? Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se tu ouvir a minha voz e abrir a porta, que é a porta do coração, era uma simbologia, eu vou entrar e vou viver contigo. Glória a Deus, aleluia! Isso é amor. Por isso que o amor de Deus não tem explicação. A mente humana, por mais que ela seja iluminada, ela não vai conseguir chegar à conclusão do amor de Deus pela humanidade. Jamais. Todos nós temos o que fazer. Para quem não sabe, eu saí de casa hoje à tarde.